Então, boa noite. Hoje, 27/5/2027. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Elisângela, Pedro e Iago. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos a palestra com o Dr. José Edson de Azevedo, né? Ele fica me olhando assim, que doutor, ele foi meu colega de aula, e foi um lapso meu, de novo, semana passada eu esqueci de começar a gravar a aula, e hoje esqueci de pegar o currículo do Zé Edson, tá? Então, como ele é meu amigo, eu vou pedir que ele se apresente. Tá, o Zé Edson depois vai falar sobre uma pesquisa que ele fez, eu já comentei um pouquinho para vocês, da pesquisa que ele fez para o doutorado dele, né? E também ele vai compartilhar algumas informações, assim, bem simples, nada muito acadêmico, e aí vocês também, depois que ele terminar a apresentação dele, vocês poderão fazer algumas perguntas, algumas coisas, e eu depois vou pedir atividade para vocês, tá? Então, eu peço que vocês nos acompanhem ali, muito obrigada a vocês que estão ali, tá? E o Zé Edson, muito obrigado por estar participando aqui. Eu sei que você tem bastante aula, bastante trabalho também, mas dedicou um pouquinho do seu tempo e atendeu para vir falar para os nossos alunos, para a nossa disciplina de contabilidade rural. É contigo, Zé. Vamos lá. Obrigado, Beatriz. Boa noite, então, a todos. Me sinto honrado pelo convite que eu recebi. Como professor, é muito bom dar aula, eu adoro dar aula. Eu detesto da parte burocrática, né, que é pré-aula e pós-aula, né. Então, essa é a parte que toma mais tempo da gente, né, e a gente acaba gastando muita energia com isso. Antes de eu me apresentar, eu só teria uma pergunta que eu também não me falaste, eu não lembro. O curso da tua disciplina dos alunos é contabilidade gerencial, rural, né? Ciências Qual é o curso mesmo? Ciências contábeis, e a disciplina é contabilidade rural. Tá bom, então. Não, porque eu preciso, às vezes, me orientar também em relação ao curso que os alunos estão... Fala um pouquinho da tua formação, assim, rapidamente, né, do teu mestrado, do teu doutorado, só rápido, e a tua pesquisa, depois você apresenta, né? Tá. Então, eu sou graduado, tenho mestrado e doutorado em administração pela Universidade de Caxias do Sul. Então, isso é bem rápido e bem fácil de falar, né, porque é uma instituição só e um curso só, tá? São os 3 níveis, tá? Então, eu tenho formação de ensino médio, né, de técnico agrícola, minha área sempre... minha formação orbitou em torno da área agrícola, né, eu tenho uma vocação já de família, né, pela área agrícola. Meus pais são pequenos agricultores na região de Triunfo, próximo a Porto Alegre, ali, próximo ao Rio Jacuí. E eu tenho uma especialização, MBA em Finanças, né, corporativas, pela Universidade de Salvador, na Bahia. Então, minha formação acadêmica é essa. Eu sou professor efetivo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente estou lotado no campus Vacaria. Tem 10 anos que eu exerço a docência e comecei num campus na cidade de Farroupilha, né? E sobre a minha pesquisa, né? Então, quando a Beatriz, né, a gente chama carinhosamente de Bia... Pode ser, sem ter problema. Uns chamam ela de Bea, eu gosto de chamar de Bia, né? Mas é Bea, né? Então, mas eu chamo de Bi. Então, tem uma prima que tem esse nome também, todo mundo chama por isso, acho que é costume. Mas vamos lá. Então, a minha pesquisa, ela se desenvolveu durante 4 anos, né? Ela aconteceu dentro da cadeia produtiva de bovinocultura de corte. Então, o estudo envolveu entrevistas, né, com uma série de produtores, e depois, né, a gente trabalhou na descrição de alguns construtos que eu vou mostrar depois para vocês, tá? Eu elaborei uma apresentação aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Como nós estamos, Bia, prof, com apenas 4, 5 alunos aí, com poucos alunos, o público, tu estipulasse ali que no final poderiam haver perguntas, mas às vezes para o público, às vezes é ideal seria perguntar no momento em que a coisa está acontecendo. Eu não me importo, eu vou deixar aberta essa possibilidade, caso alguém queira fazer alguma inferência, alguma pergunta, não precisa finalizar
a minha apresentação. Vocês podem interromper no meio sem problema nenhum, tá? Fica a critério dos ouvintes, dos alunos e eu também. Você já está acostumado com o Meet ou não? Estamos dando umas pedaladas aí, como se diz por aqui. Tá. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, Edson. Tá. Essa tela é uma tela inicial que não é a primeira vez que eu apresento o meu trabalho fora da banca de defesa da tese, né? Então, nós temos um financiamento, né, que a instituição promoveu, que na verdade não foi monetário, mas foi o afastamento que eu fiquei para o período do doutorado. E a contrapartida que eu tenho que dar para a instituição, uma das contrapartidas é sempre mencionar que essa pesquisa foi realizada com o fomento do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, via Campus Vacaria. Tá? Então, eu fiz um recorte aqui, esse não é o título da minha tese, né, para falar um pouquinho para vocês nessa noite sobre a produção de bovinos de corte em sistemas de colaboração, que é o eixo, digamos assim, central do meu trabalho e do nosso assunto hoje à noite. Então, rapidamente, uma introdução que eu quero, assim, para contextualizar o assunto, né, nós vamos falar de competição, né, então, existem, né, uma preocupação cada vez maior das organizações, né, principalmente de pequenos e médios, as grandes empresas também, em manter-se, né, competitivas no mercado, né, ter uma longevidade não só quanto seus produtos e serviços, mas também em relação à sua permanência, né, exitosa dentro do mercado. Dentro do estudo não só na área de gestão, mas contabilidade também, vocês escutam muito isso, né, que é a questão da globalização, né, que nada mais é do que a abertura das fronteiras comerciais, né, então nós vimos percebendo isso ao longo dos anos, que o nosso cliente, o nosso concorrente, não é mais o barzinho da esquina, o mercado da esquina, a farmácia da esquina, enfim, qualquer outro negócio, né, que esteja na minha proximidade, nas minhas proximidades territoriais, né, então a tecnologia também, ela facilitou muito, né, hoje nós podemos fazer compras, né, e a pandemia parece que, digamos assim, aqueceu mais esse modelo de negócio, né, de online, né, a prova disso é esse momento que nós estamos agora, né, inclusive eu como servidor público federal, nós como instituição temos todo um know-how, né, para o ensino presencial, né, então nós, de certa forma, sempre nos dedicamos mais a essa modalidade de ensino. E com o advindo da pandemia, nós tivemos que nos readaptar, nos reorganizarmos, e a tecnologia foi fundamental nesse processo, né? Então, essa abertura comercial das fronteiras e também essa necessidade cada vez maior das empresas em inovar, né, tem por objetivo esse permanecer, né, se manter competitivo. A inovação é um dos caminhos, ou o principal deles, para que essa competitividade, para que o meu produto, o meu serviço, ele torne-se cada vez mais quisto ou procurado pelo meu cliente, pelo meu público. Então, uma questão que é muito importante nesses processos, um deles, né, que é o recorte de uma parte só, é óbvio, é o reconhecimento do valor do conhecimento externo. Ou seja, o conhecimento, ele não está só nos expertos, nos especialistas, eles também estão nas outras organizações que rodeiam a minha empresa, nos profissionais que fazem parte do meu quadro de servidores, de trabalhadores, enfim, né, e essa capacidade que a empresa, ou a organização como um todo, tem de reconhecer, né, valor nesse conhecimento externo, mas não é só reconhecer o valor, mas também a capacidade que a empresa, a organização tem de assimilar e também de aplicar, de transformar isso, né, numa vantagem, né, numa vantagem competitiva. Então, esse modelo de
de reconhecimento de valor externo, né, de reconhecer externamente valores, né. Esse valor pode ser uma ideia, pode ser um produto, pode ser um modelo de negócio, né, e de que forma, né, colaborando, né, ativamente com esses parceiros externos para acessar esse conhecimento, né. Então, essa é uma das formas do permanecer competitivo. Então, o conhecimento como uma fonte de vantagem competitiva, ela é uma condição necessária para a inovação e a sustentabilidade a longo prazo, né. Então, esse é um recorte que foi dado na minha pesquisa, que era o acesso, né, e o compartilhamento e aplicação de conhecimento externo, né. O desempenho é um outro fator importante, porque ele mede, né, não só o desempenho financeiro, mas também o desempenho não financeiro dentro do meu negócio. Ele serve como uma métrica, na verdade, né, para me saber se eu não consigo, né, aquela máxima, né, se eu não consigo medir, eu não consigo administrar, né. Então, o desempenho também. E a vantagem competitiva, que a vantagem competitiva é esse permanecer competitivo, né? Ou seja, mecanismos que eu tenho que são capazes de me levar, né, para um futuro de forma sustentável, não só ambiental, né, que a gente escuta muito isso, né, a sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade do negócio, né? E, então, o objeto de estudo, né, foi dentro da cadeia produtiva de bovinocultura de corte. Então, como eu já vinha falado anteriormente, aqui eu fiz um esqueminha super rápido, né, para vocês entenderem, né, essa questão de cadeia. A cadeia, ela é um processo, né, onde nós encontramos vários atores, né, vários elos que compõem essa cadeia, né. Claro que existem outras cadeias que permeiam essa, que têm relações com essa, mas de uma forma muito simples, né, muito simplória. A cadeia produtiva de carne, ela começa com a parte de insumos. Aqui nós poderíamos citar os fornecedores de rações, por exemplo, o pecuarista, né, a pecuária, né, ali está simplificado pela letra A, o boi gordo, o frigorífico, que é a parte industrial, e depois nós temos o mercado interno, né, ou externo, né, que nos últimos meses, no último ano, tem alavancado as vendas, né, inclusive trabalhando com a questão de preços, né, a gente tem percebido também um aumento significativo de preço, não só pelo volume do mercado externo, mas por cotação de dólar também. E nós temos aí dentro do mercado interno o nosso consumidor, né, então, uma forma bem simples, né, essa cadeia. Para a gente fazer um aparado, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre esse setor, sobre essa cadeia produtiva, é interessante a gente observar alguns números, né? Então, eu fiz um levantamento aqui no Departamento de Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, né? E eles têm dados históricos muito interessantes lá. Pena que nós não temos atualização mais seguida, então os últimos dados que tinham lá eram de 2013, mas serve para a gente ter uma base, né, como que é o comportamento da produção anual, né, mundial de carne, né, por região, né, por continente, digamos assim, né. Então aqui, pessoal, esse desenho que vocês estão usando nessa figura, esse gráfico, ele mostra a distribuição por continente, né, digamos assim, né, por região. Então, a produção mundial de carne, essa não é só a produção de carne bovina, de qualquer carne, tá? É carne suína, carne de aves, tá? Eu não especifiquei ali. Então, nós saímos lá da década de 60, no início dos anos 60, praticamente com 70 milhões de toneladas, e em 2013 nós estávamos já com uma produção de 300 milhões de toneladas, né, de carne. Então, quem é o país ou a região, desculpa, que mais contribuiu para o crescimento, né? Nós percebemos pela cor aqui que o continente asiático, né, a Ásia, né, foi a que mais contribuiu com a produção mundial de carne. Então, nós vimos aqui a Europa, né, que tem uma fatia significativa, praticamente manteve. Nós temos a América do Norte, que
muito parecido. Nós tivemos aí um crescimento significativo, mas em volume muito pequeno, que é da América do Sul, né, e enfim, as outras regiões, tá? Depois, né, nós fizemos o quê? A gente abriu, né, essa produção, essas 300 mil toneladas, né, em 2013, agora sim por tipo de carne, não mais por região, né? Então, essa aqui é a produção, a distribuição da produção mundial de carne por tipo. Então, o que nós percebemos da década de 60 até 2013, que é os dados que tínhamos disponíveis para trabalhar e analisar? Nós tivemos um crescimento pequeno da produção de carne bovina, né, que é o que está em azul. Nós vimos um alargamento muito bom na carne suína, né, na produção, e depois nós tivemos um crescimento vigoroso na produção de carne de aves. Vocês vejam que a aves, na década de 60, tinha uma participação muito pequena na produção mundial de carne, e isso em 2013 passou a ocupar um espaço muito significativo. Ao passo que a carne bovina, ela teve, de certa forma, uma manutenção dos seus volumes de produção. Ela aumentou, mas ela aumentou muito pouco comparado, né? E aí nós temos ali outras carnes, caprinos e ovinos, e outras carnes ali, por exemplo, peixes, pato, enfim, que tem todas as outras, né? Tem uma participação pequena. Aqui, esse gráfico procura mostrar o consumo, né, de carne. Aqui é de qualquer carne, tá, pessoal? Não é da carne bovina, mas sim de qualquer carne, como é que cada país consome, né? Tem o seu hábito de consumo de carne em quilo por pessoa ano. Então, nós vimos aqui os Estados Unidos, que está lá no topo, né? Desde a década de 60, vem ocupando, assim, digamos, a vanguarda, né? Em termos de consumo per capita ano, né? Em torno de 118 quilos de carne por ano o americano come, né? O brasileiro comia 80 na década de 60 e hoje come 100, né? Teve não, desculpa, o brasileiro comia 30 na década de 60 e agora come 100. Então teve um ganho muito grande em consumo de carne per capita, né? O brasileiro, a mesma coisa aconteceu com a China, né? Com o chinês também, comia quase nada de carne lá na década de 60, passando para 60 quilos por ano, média, né? E nós vimos o Canadá, que é um país desenvolvido, que tem um comportamento similar ao americano. E aí tem outros dois países aqui embaixo que eu trouxe, pessoal, que são 170 países, 180 que compõem o estudo da ONU. Então, eu como pesquisador, de fazer alguns recortes, mas aqueles que chamassem atenção, né? Por exemplo, o Quênia, né? Que é um país africano que tem problemas sérios de desenvolvimento humano, de fome, miséria, enfim, né? De dificuldade, né? Que tem um consumo per capita de 20 quilos anual, e ele se estende desde a década de 60, essa mesma quantidade, inclusive baixando um pouco, né, em 2013. E a Índia, aí a Índia aqui, o que explica isso é o fator cultural em relação ao consumo de carne, né? Então, veja que aqui é uma outra questão, porque a Índia, junto com o Brasil e China e Rússia, né, e África do Sul, fazem parte do chamado BRICS, né, ou seja, aqueles países que são muito parecidos em termos de desenvolvimento, de consumo e tal. Depois, nós abrimos também o consumo, né, per capita, nesse consumo per capita, ou seja, aqui tem o consumo do americano, né, então, de toda a carne, né, ele comia 90 quilos, mais ou menos, em 1960, e 118 quilos lá em 2013. Como é que está essa distribuição agora por tipo de carne? Então, o que aconteceu aqui no mercado americano, no consumo de carne americana? Nós vimos que a carne bovina, ela perdeu espaço, a carne suína, ela manteve mais ou menos o volume de consumo, mas nós vimos o quê? Um alargamento no consumo de carne, e aí quem ganhou esse aumento foi a carne de aves, e também uma parte desse aumento da carne de aves, ela se deu em cima da substituição da carne bovina. Ou seja, nós temos aqui nesse exemplo, do consumo per capita americano. Se nós olharmos o brasileiro, né, que saiu lá de 30 quilos, 28, 29 quilos lá em 1960, e estávamos quase em 100 em 2013, nós percebemos um pouco diferente, né, a questão da carne suína, a mesma forma que o modelo americano, mas nós vimos um alargamento no consumo da carne, tanto de aves quanto de frango.
O que todos esses dados querem mostrar para vocês? Eu acho que vocês já perceberam, por alguns gráficos anteriores, que o consumo de carne, aqui nesse gráfico, mostra que o consumo de carne está diretamente relacionado com a renda da população. Então, países mais desenvolvidos, naturalmente, comumente, têm um consumo per capita de carne maior, né? E a mesma coisa que aconteceu no Brasil, aconteceu na China, né? Então, aqui o pico do consumo de carne, se nós podemos olhar o plano real, professora Bia, foi em 94, né? 93, 94. Então, veja o salto no consumo aqui no gráfico nesse período, né? A partir de 93 ali, como a questão da renda, né? A estabilidade econômica, né? Propiciou que o consumo desse bem aí, do carne, fosse mais acentuado dali em diante. Então, outro dado interessante para a gente analisar, que vai subsidiar depois meu problema de pesquisa da minha tese, foi justamente também a questão não só do consumo de carne, mas da questão do rebanho bovino, né? O Brasil hoje detém o maior rebanho comercial bovino do mundo, né? Então, os Estados Unidos têm um rebanho também muito próximo do tamanho do rebanho brasileiro, né? A Índia é o país que tem mais bovinos no mundo, é a Índia, né? Mas não é um rebanho comercial, tá? Então, para evitar, às vezes, alguma confusão em termos de números, a gente tem que fazer essas observações. E aí nós temos aqui, né, o número de animais que nós tínhamos desde a década de 70, lá no ano de 1975, até 2016. Aqui eu consegui os dados e a gente conseguiu pegar um pouco da ONU, pegar um pouco do IBGE, pegar um pouco desses lugares e montar aqui um quadro, tá? Então, nós percebemos o quê? Que o crescimento, né, o crescimento do rebanho no mundo cresceu significativamente, né? Então, passou lá de 1 bilhão, 187 milhões, passou para 1,5 quase. O Brasil, praticamente, mais do que dobrou o número de cabeças de gado, né, em relação ao mundo. Em Santa Catarina, como é que foi o estado de Santa Catarina? Não foi a mesma proporção do Brasil, né? O Brasil mais do que dobrou o seu rebanho. O Paraná também cresceu 30%. E o Rio Grande do Sul teve um decréscimo, né, no tamanho do seu rebanho, né? Então, vem algumas perguntas, né? O que aconteceu com os estados da região sul, né, que tiveram os seus crescimentos muito inferior à média nacional, né? E o caso do Rio Grande do Sul até um decréscimo do tamanho do seu rebanho, né? Sendo que esses estados, principalmente o Rio Grande do Sul, né, sempre Santa Catarina, Paraná também, mas sempre foram estados conhecidos pela tradição na bovinicultura de corte, né? Então, é um achado, assim, que foi embasou, né, o nosso problema de pesquisa, né? O que está acontecendo, o que aconteceu, e aí entram todos os contextos de competitividade, todos os contextos de permanecer competitivo, né? O que está acontecendo é a carne de aves ou de suíno que está tomando o lugar da carne bovina, o hábito mudou, não mudou, então isso era uma questão a ser, que foi levantada, né? Aí, nesse contexto todo, surgem o quê? As redes de cooperação. E esse novo modelo de competição. Então, o que a gente logo percebeu, né? Que alguns fatores que explicam essa redução do rebanho, por exemplo, é a competição que existe por terra, né? Então, o grão, ele começou a competir de uma maneira mais forte com a atividade agrícola de bovinocultura de corte, principalmente aqueles modelos de produção extensiva, ou seja, aquele modelo que o boi é criado a pasto, né? Então, são sistemas que demandam uma área, de certa forma, maior, né? Se exige uma tecnologia não tão avançada, comparado com um sistema intensivo, né? À medida que eu tenho um animal confinado, né? Mas também ele é um tanto quanto, né, comparado, ineficiente, né? Então, com uma área de 100 hectares, por exemplo, eu consigo produzir menos quilos de carne no modo de produção extensivo, a pasto, a campo, do que num modelo de confinamento, onde eu posso utilizar essa área para fazer
pastagem artificial, eu posso fazer melhoramento do campo, eu posso fazer silagem, eu posso plantar outros grãos e fazer ração, enfim, eu consigo ter uma produção melhor, né? Só que isso demanda investimento. E aí nós tivemos, junto a isso, uma abertura das novas fronteiras, né, principalmente nos estados do Mato Grosso, para cima, né, aonde a pecuária se estabeleceu de uma maneira muito forte, né? Então são grandes áreas disponíveis, né, para a criação de gado. Então houve, de certa forma, uma transferência, né, dessa produção para esses estados, para essas novas fronteiras agrícolas aí, e os estados do sul ficaram cada vez mais engajados, né, na produção de grãos, né? Então isso é um dos fatores que explica. E quando a gente olha tudo isso, nós percebemos alguns bolsões, né, ou seja, algumas ilhas, né, de produção ainda, e de pequenos produtores, médios produtores, porque diferentemente da cadeia produtiva do suíno ou da ave, né, que nós temos uma cadeia muito mais organizada, né, em termos de produção, né, um produto, né, padronizado, com um sabor, com maciez, né? Então você vai comprar coxa e sobrecoxa de frango no mercado, você não olha, essa marca ou enfim, é tudo muito parecido, né? A gente não consegue fazer 2 pratos aqui, um com a marca X, um com a marca Y de frango, e você conseguir identificar qual é a raça, qual é o tempo que esse animal ficou para a terminação, né? Então, e eles são animais, né, com um sistema muito mais eficiente em termos de conversão alimentar, né? O que é conversão alimentar? Quantos quilos de ração animal, por exemplo, come e quantos quilos de carne é convertido, né? Ou seja, quanto ele produz. Então, digamos que uma ave consuma na sua vida 10 quilos de ração e produz 3 quilos de carne. Se a gente for fazer a mesma conta, o suíno vai produzir, com 10 quilos de ração, vai produzir 3,5 quilos de carne, e com um bovino vai produzir meio quilo de carne. Sei lá, estou dando um exemplo fatídico, que tá, assim, um exemplo que não condiz com a realidade, não condiz com a verdade, mas a proximidade em termos de relação, ela é verdadeira, tá? Eu só quis exemplificar para vocês que o ruminante, o sistema digestivo dele é muito menos eficiente comparado com aves e suínos, entende? Ele tem que comer muito mais para produzir o mesmo tanto de carne com a ave ou com o suíno, tá? Então, isso são fatores que, de certa forma, prejudicam essa competição, né? É mais barato você produzir 1 quilo de frango, é mais barato você produzir 1 quilo de suíno. E aí tem um outro fator, né, que nós estamos falando de bovinos, que são animais de grande porte, de ciclo longo, né? Um frango, uma ave demora 21 dias para nascer, e com 40 dias, 30 dias, 45 dias já está pronto para o abate, né? O suíno demora, sei lá, 3 meses e 20 dias, se não me engano, é o período de gestação da porca, e com 6 meses você já pode mandar para o frigorífico o animal, né? Com bovinos é 9 meses de gestação, depois mais, muito eficiente, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 anos mais ou menos a média, que demora para terminar um bovino. Então, imagine, todo o melhoramento genético é muito mais demorado, né? A porca dá, sei lá, 10, 12 leitões, né? A parte de reprodução de aves, tu tem um sistema de chocadeira artificial, você coloca quantos ovos você quer, você consegue programar a produção muito mais fácil, né? Nós temos a questão do bovino, é muito mais difícil, né, fazer qualquer intervenção artificial de larga escala, né, de padronização, né, já vem sendo melhorado significativamente, com inseminação artificial, com técnicas de transferência de embrião, melhoramento genético, né, escolhas de raças adequadas a cada região, mas é tudo muito mais complexo, é tudo muito mais demorado, é tudo muito mais trabalhoso, né? Então, esses bolsões que existem, né, eles estão, de certa forma, foram identificados, né, essas redes, que elas atuam de forma conjunta, né, são grupos de produtores que se organizaram para
melhorar o seu desempenho, a sua competitividade diante dessas transformações que foram apresentadas no começo, né? Em termos de outros produtos substitutos, outras proteínas, não vamos falar aqui de veganismo, nem de proteína de origem vegetal, mas, enfim, todas as dificuldades que são impostas ao setor, né? Tem uma crítica muito grande à parte ambiental, né? Que o bovino é muito poluidor, né? E que existe uma falsa teoria de que o país vem sendo devastado, desmatado para botar boi, né? Então, tem algumas coisas que têm uma certa verdade, mas não é a verdadeira realidade. Então, tudo isso, o produtor sozinho, é muito difícil dele competir com o grão, dele competir com a produção de aves ou suínos, né? Essas outras cadeias de aves e suínos, elas estão organizadas pela indústria, né? Então tem uma indústria muito forte que fornece todos os insumos dentro da cadeia, e ela é a gestora da cadeia, é ela que dá fornece o financiamento para o produtor montar o aviário lá, por exemplo, ou o chiqueirão, como se chama, de suínos, ela que fornece todos os equipamentos depois, de acordo com o que ela quer, os sistemas de bebedouro, instalações. Ela fornece todos os animais pequenos, né, os pintinhos ou os leitões, fornece a ração, fornece assistência técnica, e o produtor só entra com a energia elétrica e a mão de obra, né? Então, fornece esse animal para eles, e eles têm o próprio transporte, eles têm a própria indústria, depois eles desembalam, colocam a marca própria e fazem a comercialização, né, direto para o varejo, para o atacado, exportam, enfim. Então, eles têm toda a cadeia na sua mão, né, está muito bem organizado. Na cadeia de bovinocultura de corte, não existe, é uma cadeia que ela tem muitas dificuldades, principalmente pela desorganização dessa cadeia, né. E aí, o que acontece? Nós temos comportamento oportunista, né, principalmente de produtores, né, que não querem, digamos assim, se associarem ou fazer parte de alguma organização como uma rede de cooperação, por exemplo, e querem só, por exemplo, nas épocas de entre safra, que o preço está bom, eles querem vender o produto deles por fora. Na época de safra, que está o preço baixo, que ninguém consegue colocar, eles procuram daí a associação. Então, esse comportamento, né, é um comportamento típico, né, em sistemas, não só na bovinocultura de corte aqui na nossa região, mas também de sistemas em cadeias produtivas desorganizadas, né, onde existe uma ausência de contratos muito grande, né, nós temos vários frigoríficos que dão calote nos produtores também, então não tem de tudo nesse meio aí, se a gente for escutar e for ver. Então isso dificulta o quê? Que nós tenhamos uma cadeia produtiva de forma eficiente. Percebam que a cadeia produtiva de frango, de suínos, que eu sempre estou mencionando, ela é uma cadeia organizada. Então, essa cadeia, ela tem um nível de eficiência maior. E uma cadeia mais eficiente resulta num produto melhor para o consumidor, com um preço mais competitivo. Então, por isso que essas carnes, essas proteínas, elas cresceram muito nos outros anos. O suíno não aumentou muito porque o suíno tem uma questão cultural, né, que o porco é um animal sujo, imundo, né, mas é uma questão muito mais regional nossa, né. Se a gente olhar os números de consumo na Europa, a gente vai perceber, por exemplo, que a carne suína cresceu bastante, tanto quanto a de frango, a de aves, né, diferentemente da nossa aqui. Mas é uma questão mais cultural mesmo. Então, essas transformações econômicas, elas exigiram o quê? Readequações nessas empresas, né? Então, como aquele produtor rural que tem lá 30 hectares, que cria, sei lá, 10, 15, 20, 30 bois, vai conseguir competir, né, com a cadeia produtiva de suíno, de aves, ou competir com um grande produtor que tem criado a pasto lá no Mato Grosso, enfim, um rebanho muito maior, né, consegue ter um ganho de escala muito maior. Então, essas são algumas questões que ficavam sem respostas, né. Então, o modelo teórico da pesquisa, ele foi ajustado, né, com 6 construtos teóricos, que a gente chama aqui, tá, pessoal? Então, a gente começou a estudar a questão da conversão do conhecimento, dos modos de conversão do conhecimento, ou seja, a gente percebeu que essas redes de cooperação que existem, né, nos 3 estados do sul do Brasil, foi onde onde eu realizei minha pesquisa, a gente percebeu que o que acontece nesses modelos? Eles são organizações, são redes que buscam eficiência, né, melhorar
essa cadeia produtiva a partir da perspectiva do produtor. Acho que o produtor faz muito bem o trabalho dele dentro da porteira, ou seja, ele tem uma eficiência produtiva muito boa, ele tem um sistema de produção, de certa forma, já bem estabelecido, mas ele tem dificuldade para fora da porteira, né? Ou seja, antes da porteira, na compra de insumos, na compra de matéria-prima, enfim, e depois da porteira, né, na parte de comercialização do seu produto. Então, ele percebeu que ele precisava se organizar para isso, né? E isso exigiu o quê? Um conhecimento. E aonde eu vou buscar esse conhecimento? Eu vou buscar isso, um conhecimento externo, né? Então, os modos de conversão de conhecimento é uma das partes menor, né, que fazem parte da gestão do conhecimento. Então, nós também trabalhamos com esse recorte de modos de na literatura que a capacidade absortiva era muito importante nisso, né? Ou seja, é a capacidade dessa rede, desses produtores, de identificar conhecimento externo útil, né, que seja interessante para eles, e se apropriar disso, né? E a partir desse conhecimento, transformar isso em inovação, em desempenho, né, ou desempenho financeiro, monetário, né, ou não, né, pode ser o desempenho de satisfação do cliente, ou outras métricas não financeiras, e também se isso tudo gera uma vantagem competitiva para o produtor, né, ou para a rede de cooperação. E nesse meio termo, nós também identificamos que a cultura organizacional, né, ou seja, aquela maneira, né, como as coisas estão, como as coisas funcionam por aqui, né, é assim que a gente mais ou menos traduz no inglês, né, como as coisas funcionam aqui, né, uma maneira bem simples de definir a cultura organizacional, né, aquilo que não está escrito em lugar nenhum, né, ou seja, é o modo como a organização se operacionaliza, né, como é que ela se relaciona com o seu funcionário, como é que se relaciona com o seu cliente, quais são os valores que essa organização tem, né, por mais que a gente tenha, como administrador, tentando sempre colocar isso no papel, né, mas muitas vezes isso está intrínseco na cultura, né, ou seja, não está escrito em lugar nenhum, mas as pessoas sabem como funciona, né, então, esse fator cultural também é um fator que exerce uma influência, principalmente sobre a inovação e a capacidade absortiva da empresa, né? Porque se a empresa tem uma cultura mais aberta, mais inovadora, uma cultura mais participativa, né? Ela tem uma facilidade maior de acessar esse conhecimento externo, né? E transformá-lo isso em vantagem competitiva, transformar isso num desempenho melhor, numa inovação, tá? Então, esse é o modelo teórico da tese, né? Dentro dos modos de conversão com conhecimento, para não ser muito teórico, assim, então tem um modelo que foi desenvolvido ainda lá na década de 70 por um japonês, o Nonaka, né, e aí tem o Takeuchi, tem o Kono, enfim, que são outros que escreveram com ele também, que ele desenvolveu um modelo, né, de conversão do conhecimento, né, então, aqui tem um esquema que ele explica, né, como é que acontece, por exemplo, a socialização do conhecimento, então, toda a socialização, a exteriorização do conhecimento, a combinação do conhecimento, que é o conhecimento externo, mais o que eu já sei, e a internalização do conhecimento, ou seja, colocar isso em prática, ele é fruto da conversão do conhecimento tácito com o conhecimento explícito, né? Então, o conhecimento tácito é aquele conhecimento que está digamos assim, oculto, né, não está escrito, e o conhecimento explícito é aquele que pode ser manipulado, aquele que pode ser transmitido, aquele que pode ser guardado, né, então, esses modos de conversão, né, do tácito para o explícito, por exemplo, é o modo que ocorre a externalização, o tácito para o tácito, ou seja, é a socialização, né, aquele conhecimento que é socializado, de que forma? O tácito para o tácito, ele não é nunca formalizado. Enfim, aqui tem um modelo teórico apenas. Tá? A cultura organizacional, a gente buscou com vários autores e a gente conseguiu identificar na literatura quais são os construtos, né, que formam essa cultura organizacional. Então, a gente levantou que a confiança é um dos fatores, né, que medem, né, a cultura organizacional, a colaboração, né, a abertura, ou seja, o ambiente, né, como é que essa cultura da empresa ela tem uma abertura para que se possibilite a participação, por exemplo, do
dos funcionários, ou a participação do cliente, ou a participação do fornecedor, enfim, não só interna, né, mas com os principais entes com o qual ela interage, a autonomia, né, se ela delega, se ela dá autonomia, a questão de aprendizagem, como é que a organização trabalha essa questão da aprendizagem, se ela tem isso intrínseco na sua cultura, né, a receptividade, né, em termos de conhecimento também, e o cuidado que está mais relacionado, assim, a um fator de zelo, né, com cuidado com seus funcionários, né, você tem um plano, às vezes, assistencial, como é que ela trabalha essa questão também com seus, principalmente com seus colaboradores, os seus associados, né. Então, essa cultura organizacional, ela afeta, então, o quê? As soluções criativas, que são incentivadas, apoiadas e implementadas. Ou seja, uma cultura que apoia a criatividade, ela encoraja maneiras inovadoras de representar problemas e encontrar soluções. Então, considera a criatividade um tanto desejável, quanto normal, e favorece os inovadores com modelos a serem seguidos, né? Então, essa é a preocupação de se estudar e identificar isso, né? A inovação, então, ela pode resultar num produto novo, num serviço novo, ou numa estrutura, um sistema administrativo novo, num novo processo tecnológico de produção, num novo plano, um novo programa relacionado, por exemplo, aos membros da organização. Então, a inovação é uma introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado. Então, às vezes, nós temos ou levamos o conhecimento, como se diz, o conhecimento não formalizado, o conhecimento empírico, né, de que nós achamos que inovação é aquilo que é totalmente novo, né? Então, uma inovação, eu tenho que inventar um produto novo que não existia no mercado antes. Não, a inovação, ela pode ser isso, claro, que a gente chama de inovação radical, mas ela pode ser uma inovação incremental, ou seja, eu posso criar um serviço e oferecer ele de uma maneira diferente, né? Por exemplo, táxi, né? Táxi sempre foi aquele modelo lá que a gente vê nos filmes americanos, amarelo, né? Ou modelo inglês do táxi, né? Depois que o Uber entrou, foi uma inovação, né? Porque mudou a maneira que você utiliza o transporte veicular pessoal, né? Assim, privado, unitário, né? Não é o transporte público, aquele ônibus, né? Mas enfim, o táxi mudou radicalmente disso. E o Uber não tem nenhum táxi, né? A mesma coisa se nós formos olhar aquele BNB lá, que é parte de hotéis, né? Enfim, tem outros que a gente pode citar aqui, né? Então, são serviços ou produtos, né, que são oferecidos, às vezes, de uma maneira diferente. Nós temos exemplo aí do vinho, né? Tem os clubes de vinho, né, que você assina, né, faz uma assinatura e toda semana, todo mês você recebe X garrafas de vinho diferentes. Então, é uma maneira diferente de você consumir vinho, né, é uma maneira inovadora, tá? Então, não é só aquilo que é totalmente novo, né, radical, existem também essas melhorias. Isso pode acontecer em processos, né, pode acontecer numa nova maneira de produção, num novo plano ou programa relacionado aos membros da organização. Então, inclui melhoramentos significativos, né, nas especificações, uso e outras características funcionais desses produtos, tá? Então, onde a gente fez a pesquisa, né, nós nós fizemos um levantamento, primeiramente, né, eu falo nós, mas falo eu, né, eu não gosto de usar o verbo na primeira, eu evito de usar, então, por isso eu falo nós, mas eu, e junto com a minha orientadora, né, a minha professora querida e amiga, né, a professora Maria Emília, que me orientou, né, durante essa tese, né, o professor Guilherme Malafaia também foi meu orientador no começo lá, que hoje é pesquisador da Embrapa de corte. E, então, nós fizemos um levantamento, então, quais são as redes de cooperação que existem, né, nos 3 estados do sul do Brasil, né. Esse foi o recorte. Edson, por que não fez no Brasil inteiro? Porque eu não tinha perna. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho que também reconhecer minhas capacidades e minhas limitações. Então, financeiramente, ou, enfim, principalmente financeira e de tempo também, não é só isso, né, é impossível a gente realizar um estudo mais amplo, né, gostaríamos muito. Mas, então, a gente fez o primeiro levantamento, né, no Rio Grande do Sul nós identificamos apenas 2 redes de cooperação que trabalham nesse sistema de parceria, né,
que uma que foi entrevistada, que é a Aproxima, em Antônio Prado, que fica a sede em Antônio Prado, é a Associação dos Produtores Rurais dos Campos de Cima da Serra. E tem uma outra associação que se chama a Propampa, né, que é lá na região de Bagé, na região da Campanha, mas que ela não transmite nenhum benefício financeiro para o produtor. Eles fizeram um processo lá, o Sebrae trabalhou um tempo com eles, enfim, mas eles os produtores fornecem o produto para um frigorífico que coloca a sua marca e continua explorando. Então, o produtor não tem nenhum tipo de ganho financeiro em relação a isso. Então, é um pouco descaracterizado do modelo de rede de cooperação que nós buscávamos. No estado de Santa Catarina existe só uma, e foi essa que nós entrevistamos, que é a Cooper Tropas, que fica em Lages, aí, vocês talvez conheçam, tá? E no Paraná, onde nós temos uma oferta maior, identificamos 7 cooperativas lá, ou redes de cooperação, não só cooperativas, né, porque, por exemplo, a Cooper Tropas é uma cooperativa, a Proxima não é uma cooperativa, é uma associação, mas enfim, nós encontramos lá 7, e aí nós começamos a entrevistar também os produtores do grupo Cooper Aliança, né, que é de Guarapuá, a 7, e o grupo Novi Carnes, que é em Pato Branco. Tá? Então, foram essas redes entrevistadas. Nós não entrevistamos mais porque nós fizemos um processo, a nossa pesquisa, ela foi uma pesquisa qualitativa, né, uma pesquisa que utilizou como instrumento de pesquisa as entrevistas, né? Então, nós, quando elaboramos uma tese, nós temos que ter uma série de cuidados, principalmente o rigoroso modelo, né, metodológico, né, que é utilizado para coleta de dados e tratamento de dados. Então, nós utilizamos aí a saturação teórica, que nada mais é do que você, à medida que vai fazendo as entrevistas e vai fazendo a computação dos dados, a transcrição dos dados, no caso aqui das entrevistas, você começa a identificar que novos entrevistados não acrescentam mais fatos novos àquela tua pesquisa. Então, a saturação teórica ocorreu também com as entrevistas com esses 4 grupos aqui. Tá? Só para explicar. Então, foram entrevistados 9 pessoas, né? Entre eles agrônomos, né, engenheiros, contadores, administradores, zootecnista, cirurgião dentista, tinha de tudo, contador, né, administrador, e eram todos produtores que faziam parte dessas redes de cooperação, obrigatoriamente, né, eles não eram um técnico da rede, né, ou eram um empregado, né, eles eram um produtor, tá, que faziam parte dessa rede. E aí é que tem a realização, né, onde foram as cooperativas que foram entrevistados, e os seus respectivos estados. Tá? Então, o que se levantou em termos de cultura organizacional? Né? A cultura organizacional, lá anteriormente eu já havia falado, né, que tinha sido dividido em termos de confiança, aprendizagem, autonomia. Então, como que isso foi identificado nas entrevistas? Né? As entrevistas geraram mais de 6 horas de gravação, né, e mais de 60 páginas de transcrição de entrevistas. E depois que essas entrevistas foram feitas, elas foram, né, gravadas, transcritas e depois analisadas. Elas foram feito todo um trabalho de decodificação teórica, né, que é um modelo feito de análise qualitativa. Depois nós rodamos isso num software para fazer a categorização desses dados, né, que foram resultar no que está sendo mostrado aqui para vocês, tá, de uma maneira bem simples e bem rápida. Então, em termos de confiança, o que nós identificamos, né? A transparência na gestão e nos processos. Isso é uma característica que foi identificada nessas redes de cooperação, essa transparência que eles têm, principalmente com na gestão como um todo e nos seus processos, né? Ou seja, isso é uma questão que ficou muito clara, né? Por que essas redes, elas funcionam justamente por isso. Porque, como eu falei anteriormente, nós temos sempre uma questão assim do comportamento imediatista, né, oportunista, né, nessas questões onde existem ausência, muitas vezes, de contrato. Né, então, o produtor acha que vai ser logrado, e às vezes está sendo logrado mesmo. Então, assim, essa transparência foi um ponto assim, fundamental identificado, esse aspecto de confiança, porque ele diminui
essa preocupação do produtor. Nas entrevistas a gente escutava muito assim ao produtor, aqui eu não preciso me preocupar se no dia 15 o caminhão vai vir buscar meus animais, o meu gado, porque eu já tenho uma escala de produção e eu já sei que naquela data eles virão fazer a coleta do meu gado. Então, eu não vou me preocupar, por exemplo, de ter que ficar tratando daqueles animais por mais uma semana ou mais 20 dias, ou ter que sair atrás de alguém para comprar. Então, aquilo já está certo. Então, por quê? Porque eles têm uma escala de abate, eles têm todo um cronograma de produção, e o produtor tem que se comprometer em entregar aquele animal naquela data, com aquele peso, com aquele acabamento de gordura, com todas as características que a rede estabelece, né, combinado com os produtores que eles devem fornecer, né? Então, a confiança aparece nessa transparência, aparece também no combate a esses comportamentos oportunistas, né? Então, os produtores que fazem parte da rede, eles são muitas vezes convidados, né? O Edson chega lá, eu quero fazer parte da rede de vocês e eu entro aqui, pronto. Não. Então, tem todo uma questão histórica, né? Por exemplo, a rede Aproxima, eles têm um clube de troca de experiência, de integração e troca de experiências desde 1980 e alguma coisa. Ou seja, eles já vêm trocando experiência, eles já vêm trabalhando de uma forma mais compartilhada de conhecimento há muito tempo. E só em 2002 que eles fundaram a Aproxima, né? Então, assim, esse clube de troca de integração, que é o CIT, é uma espécie de uma escolinha que eles têm desses outros produtores. Se futuramente quiser fazer parte da Aproxima, tem que passar pelo CIT, ou seja, se enturmar, entender um pouco da cultura, né? Então, eles têm reuniões toda semana, uma vez por ano, uma vez por mês, em uma das propriedades dos associados. Então, eles vão lá discutir os erros e acertos da propriedade, eles vão discutir as questões estratégicas do grupo também, entende? Então, tem toda uma cultura já estabelecida de como operacionalizar. Então, existe uma questão de confiança muito mais trabalhada, né? E essa questão também da relação ganha-ganha, né? Ou seja, aquela relação em que os dois ganham, né? Eu não preciso necessariamente perder para você ganhar, ou eu ganhar e você perder. Não, sempre um comportamento de relação ganha-ganha. Então, isso também estabelece uma confiança. Que tipo é essa relação ganha-ganha? Olha, nós vamos firmar alguns parceiros para fornecer um determinado insumo. Então, à medida que você estabelece um convênio, ele consegue formar um preço mais em conta para você, você dá uma garantia que você só vai comprar dele. Então, ele tem a garantia que vai vender, a garantia que vai receber, obviamente, tem um volume de venda maior e todos ganham, aquele que vende e aquele que compra, né? Então, isso também foi percebido. A parte de aprendizagem, né, ou seja, as redes, elas aprendem muito com o feedback dos clientes, porque as redes, elas atuam em nível de cadeia, elas não estão organizadas só no nível de produtor, tá? Eles atuam de maneira alongada dentro daquela cadeia, dentro da compra conjunta de insumos, por exemplo, assim como algumas cooperativas ou algumas associações terceirizam o abate, então eles não vendem mais o boi para o frigorífico, eles terceirizam, eles compraram um dia da semana do frigorífico. Então, frigorífico aqui de Vacaria, Apebrum, por exemplo, eles na sexta-feira, eles só abatem os animais da Aproxima, por exemplo. Então, ou seja, eles compraram aquele espaço, como se fosse um espaço comercial de televisão, e o frigorífico passou a fornecer um serviço para eles. E a associação, ela vende a carcaça inteira, né, para os mercados que têm contratos assinados. Então, essa rede aqui, por exemplo, tem até uma boutique de carnes em Caxias do Sul que só trabalha com a carne deles. Então, além deles vender diretamente para o consumidor final, eles também atendem varejo de alguns supermercados, algumas redes de supermercado. Então, vejam que eles atuam em todos os níveis da cadeia. Então, eles também têm como cultura essa aprendizagem do feedback do cliente, ou seja, como é que é o comportamento do cliente, o que o cliente busca quando vai comprar uma carne, quais são as exigências, né? Então, existem também muitas trocas de experiências, né? Eles visitam outros produtores, eles visitam outras redes, né? Enfim, né? Isso é muito parecido em todas elas, né? A cultura do compartilhamento, né? Essa questão de compartilhar conhecimento, não trazer isso como um segredo, é muito refutado dentro da rede, né? Porque estão sempre trazendo palestrantes para falar sobre um determinado assunto. Dos eventos que eu fui, essas reuniões, eu estava com um problema
um parasitário lá. Então, eles trouxeram um professor que entendia dessa parte para dar uma palestra, para ensinar os produtores como é que deve cuidar do manejo, enfim. Então, tem isso, né? Depois eles iam a outra propriedade de um outro produtor, de uma outra rede, e lá eles indagavam como é que você controla controle parasitário de carrapato aqui, enfim. Então, essa cultura do compartilhamento é muito presente. A visitação também nos pontos de venda, né? Então, eles vão até os pontos de venda, eles fazem treinamento dos açougueiros, né? Que se chama o profissional da carne, que é aquele que tem o contato direto com o cliente, né? Então, eles se preocupam muito com isso, né? Por mais que eles não sejam o dono do supermercado, mas quem faz o treinamento do profissional da carne, do açougueiro, muitas vezes é a própria rede que faz isso, sabe? Não para promover a venda da carne deles, não, mas para explicar um corte diferente, né? Se nós analisarmos um frango que pesa 3 quilos, tem um número de cortes muito maior do que um boi, que pesa 300 quilos. Então, isso é uma coisa que sempre chamou muita atenção. Então, eles trabalham muito essa questão de corte, de embalagem, né? De orientar, olha, tu vai usar carne de panela, tu vai usar na grelha, tu vai usar no churrasco, né? Tirar aquela desmistificação do carne de primeira, carne de segunda, né? Então, ou é boi de primeira ou é boi de segunda. Eles só trabalham com boi de primeira. Um boi de primeira não fornece carne de segunda. Entende? Então, enfim, tem uma série de conceitos e mitos que vêm sendo trabalhados nesse sentido, né? Autonomia, né? Então, como é que é percebida a autonomia? A gente percebeu que a autonomia é limitada, porque cada produtor tem autonomia no seu processo, né? E como não existe um elevado número de níveis hierárquicos, são 2, 3 no máximo, então é limitado a cada nível hierárquico, né? É pouco flexível e poucos níveis hierárquicos, como eu falei. Então, a abertura, né, o espaço amplo para exposição de ideias, eles utilizam muito essa dinâmica de discussão, né? A questão do cuidado que eles têm com os seus colaboradores, com os seus associados, né, na parte de assistência técnica, assistência administrativa que eles fornecem para a propriedade, inclusive assistência financeira, orientando o produtor em termos de nível de endividamento, né? Pagamento de bonificações. Então, o sistema de remuneração é muito interessante, porque eles pagam um valor X mais uma bonificação. Então, se o animal preenche todos aqueles requisitos que eles desejam, tem um ranking, o produtor ganha um extra por quilo fornecido de carne, né, ou por arroba, enfim. Existem também convênios de desconto, que alguns oferecem também para quem é associado, que é uma espécie de cuidado também. E aí tem a questão da reciprocidade dentro da cultura, né, essa cultura associativista, né, o estado do Paraná foi muito mais colonizado por alemães, por holandeses, e eles têm uma característica associativa maior do que a nossa, né. A cooperativa agrária é uma das maiores cooperativas de grão do país, né, é ela que, por exemplo, a rede de cooperação, Cooperaliança, são todos, ou a grande maioria, o surgimento dela ocorreu de produtores que eram associados da agrária, mas a agrária só trabalhava com grão, e eles tinham pecuária em casa, tinham ovinos também, e aí eles precisavam de um espaço de atenção maior, então eles fundaram essa cooperativa só para atender a parte de produtores de bovinos, né? Então, mas não é da agrária, é uma iniciativa própria dos produtores. Outra questão é a concepção da cadeia produtiva, né? O entendimento que esses produtores têm da cadeia produtiva, né? Então, eles não estão mais só preocupados com o negócio deles dentro da porteira, dentro da propriedade, sim, essa concepção de cadeia, esse entendimento de que a competição e a qualidade, o desenvolvimento acontece em nível de cadeia, e não mais a nível de porteira, só dentro da propriedade. A metodologia de trabalho que é empregada também é uma questão interessante que diz respeito à cultura, né? O fomento de instituições externas, então, existe muita disponibilidade, por exemplo, do Sistema S, SEBRAE, SENAR, do SESC, do Sistema S como um todo, né? De fornecer, às vezes, cursos, palestras, que estão à disponibilidade, mas não tem como acessar o público, um produtor sozinho lá, fazer uma visita técnica lá no Paraná para conhecer a Cooperaliança. Mas à medida que você está organizado em rede, que você tem um grupo de 30, 40 produtores, esse conhecimento ou essa disponibilidade de acesso à informação e a esses serviços, às vezes gratuitos, até de universidades também, ele se torna possível. Então, esse fomento também
é importante. E, por fim, a colaboração, que é a divisão de tarefas, né, o senso de responsabilidade que cada produtor tem, né, ou seja, se eu mandar um boi com a vacina que não foi respeitado o prazo de carência, eu vou colocar em risco toda uma produção, toda uma rede, né, todo um nome, né, que vem sendo construído. Então, esse senso de responsabilidade é muito grande também. Por isso que não é qualquer um que entra, né? Então, tem sempre essa questão de eles selecionarem muito bem quem são os produtores que vão fazer parte do grupo, né? E a contratação de serviços também, que eles conseguem contratar serviços de forma conjunta, né, colaborativa, que para um produtor apenas talvez seria muito difícil, muito caro, né? Em termos de inovação, o que foi identificado? Dentro do Construto de Inovação, nós temos aqui 4 principais, ou seja, nós podemos inovar em produto, inovar em processo, fazer uma inovação mercadológica no marketing, né, ou a nível organizacional. Então, em termos de produto, qual é a inovação que foi identificada? O boi de primeira, que eu já falei, né, já expliquei o que é o boi de primeira, né? Novos cortes foram desenvolvidos, não foram só inventados, mas foram adequados à nossa realidade. E uma questão que se chama padrão de qualidade, que é uma coisa que hoje nós não temos um padrão de qualidade. Se vocês forem no mercado hoje, você compra uma carne, uma costela, ela pode ser macia, mas você vende de novo, ela pode ser dura. Então, você não tem um padrão. E eles estabeleceram um padrão. Então, o mercado com o qual eles trabalham, o açougue ou a loja própria, caso eles tenham, você vai essa semana, a semana seguinte vai ser sempre o mesmo padrão. Você sempre vai ter um padrão genético de raça, com um padrão de acabamento de gordura, com um padrão de marmoreio, que é aquela gordura intrínseca, né, intramuscular. Você vai ter o mesmo padrão de maciez, o mesmo padrão de cor, de coloração de carne. Então, eles conseguem, né, através dessa organização da cadeia, oferecer um produto novo, de uma forma diferenciada, um produto significativamente novo, né, melhorado, né. Então, isso são as inovações de produto. De processo, tem toda uma questão de genética. Mas, professor, genética, o cara compra lá um sêmen e tem uma genética tudo igual. Não, eles têm que fazer adaptações. Por exemplo, o norte do Paraná, divisa com São Paulo, o clima é muito mais quente que a região de Vacaria. Então, se eu vou trabalhar com um animal certificado Angus, por exemplo, uma raça britânica, que são muito mais sensíveis a problemas de temperatura, de calor, por exemplo, eles vão sofrer muito nessa região. Então, eles têm que fazer um melhoramento genético, um cruzamento com o zebuíno, no caso lá o Nelore, que eles fazem lá, nessa região do Paraná, para ter um produto ainda com essas características do marmoreio, né, que é da maciez, enfim, da precocidade, e associar a rusticidade do zebuíno, né, na genética deles. Então, eles conseguem manter um padrão de produto mais adaptado à realidade deles, né. O manejo é outra questão muito interessante, que eles trabalham muito forte essa questão de manejo, né, de boas práticas agropecuárias, que é o BPA, né, então tem todo um protocolo, né, as propriedades são certificadas, inclusive foram eles que desenvolveram, junto com a Embrapa, esse modelo de BPA, né, de boas práticas agropecuárias. Por exemplo, as mangueiras não podem ter pregos expostos, né, o caminhão tem que ser de todo um cuidado, os funcionários da fazenda têm que ter carteira assinada, não é só cuidado com o animal, né, mas com todo o meio ambiente, né, os produtos que são utilizados na lavoura, para a produção de pasto ou para a produção de milho, tem todo um cuidado, que são mais de 70 itens que são conferidos quando essa aferição, que é feita por um órgão externo, né, faz na propriedade. A escala de abate é uma outra inovação de processo, porque eles precisam não só ter volume de produção, mas constância. Eles precisam ter regularidade. Imagina hoje você chegar no mercado, tem carne, não, amanhã não tem. Então não pode. Então a escala de abate é uma inovação de processo, né, que eles conseguiram implementar dentro da realidade de cada produtor. Aquele produtor que tem uma capacidade maior vai entregar 2 cargas por mês. Aquele pequeno vai entregar uma carga a cada 3 meses, mas ele vai ter que cumprir com aquele cronograma, né. A ausência de estoque, né, então é uma outra inovação de processo. Eles não trabalham com estoque, a produção deles é toda puxada, ou seja, eu tenho um contrato de fornecimento de volume semanal, né, escalonado, e a minha produção está toda escalonada o ano inteiro para esse volume, né. Algumas associações, por exemplo, lá no Paraná, a Novicarnes, eles têm um pulmão. Um pulmão, o que é? A cooperativa lá, que é uma cooperativa, eles alugaram um frigorífico, o frigorífico é deles, eles fazem abate para eles e também terceirizam abate para outros que queiram abater com eles, mas eles têm um pulmão, ou seja, o produtor tem uma escala de abate, mas às vezes eles não conseguem colocar toda a carne
no mercado. E aí o que acontece? Eles deixam esses animais no pulmão da cooperativa, que é custo da cooperativa. Se tem uma demanda maior, eles vão lá nessa propriedade que é da cooperativa e trazem esses animais para o abate. Entende? Então eles têm uma ausência de estoque, mas tem um mecanismo para atender no caso de uma demanda repentina maior ou uma segurada na produção, porque vejam, é diferente do frango, né? O frango se comercializa mais congelado, o frango eu consigo ter uma equação de produção em 60, 70 dias. Com os bovinos, essa programação é de 3 anos. Eu vou programar o que eu vou entregar daqui a 3 anos, né? Porque eu preciso de 9 meses para o bezerro nascer e preciso de mais 2 anos para o bezerro estar pronto, né, a ser abatido. Então, são 2 anos e 9 meses. É muito tempo, né? Então, é muito difícil fazer essa equalização, né? Então, isso também foi uma inovação de processo. O sistema de remuneração também é outra inovação. Cada rede tem uma maneira diferente de remunerar seu produtor, mas, de certa forma, eles usam um sistema de bonificação, tá? Que premiam qualidade, principalmente, né? E, por fim, as inovações organizacionais, que são a organização da cadeia, né? Ou seja, eles conseguem organizar melhor a cadeia onde eles estão atuando aqui. Claro que não é toda a cadeia do país, ou do estado, ou da região, mas a cadeia onde eles atuam, eles interagem diretamente, eles organizam melhor essa cadeia, né? Essa terceirização do abate é uma inovação organizacional também. Tem alguns que compram ou alugam o frigorífico, né? Outros só pagam por animal abatido, né? Redução dos conflitos, né? Essa é uma outra questão importante em termos de organização, né? Que houve uma redução significativa dos conflitos, não só entre produtores, mas entre produtor e frigorífico, que era uma guerra, né? Ou entre produtor e fornecedor de insumos. Então, o produtor percebeu que ele não tinha nenhum atrito com o consumidor final, que os conflitos estavam nas proximidades adjacentes mais próximas. Então, essa organização de cadeia propiciou também essa redução de conflito e equacionou melhor a produção e a fluidez dos materiais, não só de insumos, como do produto acabado. E a programação da produção, né, que é uma outra inovação. Em termos de desempenho, né, então, Bia, são 21h44, como é que nós estamos com o tempo? É até as 22. Não sei como é que tu tá ali, né? De repente, se tu quiser dar uma agilizada para a gente poder abrir para perguntas também, né? Eu vou agilizar. Depois eu posso disponibilizar a apresentação para ti, pode compartilhar com eles também. Tá. Então, em termos de desempenho, que aqui é uma parte que interessa muito a você para o curso da contabilidade, né? Então, temos 2 divisórias, né? Uma que é o desempenho financeiro, né, que foi avaliado, e outra, o desempenho não financeiro. Lembrando que todos esses apontamentos aqui os produtores foram instigados a responder, né? Então, é sobre a percepção deles, né? Então, foi perguntado ao produtor, como é que é o retorno financeiro sobre o investimento, né? Então, ele apontou de forma qualitativa, né, quais seriam os pontos, assim, em termos de que ele percebe o ganho financeiro, tá? Então, o bônus de produtividade, ele identificou a precocidade do rebanho, também é um ganho financeiro, porque o produtor, uma das métricas que ele recebe o bônus é pela precocidade do rebanho, porque o animal, quanto mais jovem, mais macia é a carne. Então, quando a gente fala de maciez de carne bovina, a gente está falando de 2 coisas, de genética e de precocidade. Quando a gente fala em sabor de carne bovina, a gente está falando de alimentação. O que o animal comeu, né? Então, isso que imprime o sabor à carne. E a coloração também da carne é o tipo de terminação. Se é mais a pasto, a carne tem mais ferro, é mais escura. Se é confinada, a carne tende a ser mais clara. Tá? E a questão da conversão alimentar, porque o que ele percebeu? Se o animal tem um ganho de peso comendo menos do que no sistema tradicional, ele tem um ganho financeiro nisso. Tá? Quando perguntado sobre rentabilidade, foi apontado o quê? O preço praticado superior ao mercado. Então, as redes praticam preços superiores até 25% mais do que o mercado comum, vamos chamar assim. Por quê? Por causa dos bônus que o produtor acaba recebendo pela qualidade do produto que ele fornece. Não só pelos bônus, mas também pelos contratos que eles já têm. Eles conseguem organizar melhor a cadeia, então eles tiram atravessadores, alguns elos que são ineficientes. Por exemplo, no sistema tradicional de comercialização, o frigorífico contrata um comprador, que eles chamam de merchan, para comprar
para escolher os animais lá na fazenda. Eu quero o A, eu quero aquele, eu quero esse, eu quero aquele outro. E só leva o que é filé, o que é a cabeceira, que eles chamam, né? E esse cara ganha uma comissão sobre isso. Esse modelo de rede de cooperação, esse profissional não existe mais. E esse ganho, ele era tirado do produtor. O produtor reclamava muito que o frigorífico não ia perder, né? Então, quem pagava, na verdade, era o produtor. Então, o cliente acabava indo esse custo para o cliente pagar, ou o produtor arcando com o prejuízo, ganhando menos, e depois não tinha condição de reinvestir no negócio, né? E a cadeia perdia como um todo. Então, esse preço que é praticado, além deles ter o preço final que é praticado maior que a média de mercado, eles têm um outro ganho que é de eficiência na cadeia, né? Porque às vezes eu vendendo o mesmo preço que o mercado comum paga, eu tenho uma rentabilidade melhor, porque o meu custo de produção foi menor, porque eu fiz compras em conjunto, eu tive um poder de barganha melhor na aquisição dos insumos, eu estou comercializando com um frigorífico que paga à vista, eu estou comercializando com um frigorífico que vai me pagar, né, porque tinha um grande calote. Então, são outros ganhos que, às vezes, não só pelo valor do preço final que é praticado. Então, o crescimento das vendas também foi apontado, desempenho financeiro geral também, que é o retorno sobre o investimento, participação de mercado, e aí as métricas não financeiras, que é o espírito de equipe, o comprometimento organizacional, a satisfação do cliente é uma outra métrica de desempenho não financeiro, né? O quanto o meu cliente está satisfeito, né? O quanto que ele vai se manter ativo e recomprando, né? Toda a questão de fidelidade, né? Enfim, uma série de outras métricas, como competitividade, qualidade e assim por diante. E a vantagem competitiva, né, foi dividida, então, em flexibilidade. O desempenho financeiro, de novo, é uma vantagem competitiva, e o desempenho também não financeiro, que também é uma vantagem competitiva, ou seja, a produção com produção baixa com alta demanda. Então isso é uma questão de flexibilidade, né? Eles conseguem equacionar a sua produção mesmo com a demanda baixa, né? Esse pulmão que eu expliquei lá no slide anterior, ali no passado, que algumas redes possuem, né, essa reserva para abate, e o desempenho superior financeiro, né, que é o preço superior de mercado, e é fruto também da gestão eficiente da cadeia, e também os serviços de entrega, porque eles fornecem a entrega do produto, né? Então eles comercializam, a grande maioria deles, o que eles vendem a carcaça, né, o boi, a prancha, né, como se chama, e essa prancha é entregue lá no supermercado, lá no ponto de venda, né? Então por eles mesmos. Então eles têm todo um controle de qualidade, né? Porque eles precisam saber que realmente aquele animal que foi para o frigorífico, ele foi abatido e ele foi entregue para o mercado X. E tem toda uma questão de rastreabilidade nesse processo que eu não falei, né? Enfim, que pode ser depois acessado pelo consumidor ou pelo próprio produtor. Então, o desempenho não financeiro, então o espírito associativista, essa garantia do recebimento, né? Que é uma outra preocupação que eles tinham muito grande, né? Do calote, né? Parte de assistência técnica, o comprometimento organizacional e, por que não, também a justiça social, né? Que são uma outra questão que produtores muito pequenos não conseguiriam ser competitivos, né? E nesse modelo se tornaram em pés de igualdade na área de competição. Então, outros resultados. Então, a cultura organizacional, né, que essas redes têm, ela exerce uma função moderadora, ou seja, na capacidade absortiva. O que é isso? A cultura, ela exerce uma influência nessa capacidade que a rede tem de absorver conhecimento externo e transformar isso em vantagem competitiva, em desempenho, em inovação, né? Então, a cooperação através do espírito de colaboração. Então, para reconhecer o valor e conhecimento de fontes externas, assimilá-la e aplicá-la para fins comerciais, as redes possuem, então, essa capacidade distinta de absorver conhecimento, né? E os modos de conversão de conhecimento, em relação ao desempenho, as redes apresentam um desempenho superior em um ambiente de colaboração por meio do compartilhamento do conhecimento e habilidades. E essa medida, essa mensuração do desempenho financeiro é um indicador importante também para avaliar o cumprimento das metas e os objetivos da organização, né? Os modos de conversão do conhecimento e a relação que eles têm com a vantagem competitiva, né? Então, a dinâmica de apropriação do conhecimento nas redes de cooperação por meio
desses modos de conversão de conhecimento eficientes, bem como a sua capacidade de transformar esse conhecimento útil em produtos e serviços de valor agregado, né, que isso é o mais difícil de tudo, né? Então, dão a elas o quê? Uma vantagem competitiva financeira no que se refere aos atributos de qualidade da carne, por exemplo, bem como os não financeiros, que são os diferenciais competitivos, né, aos serviços agregados, né, que elas oferecem, né? Um serviço agregado é a entrega, um serviço agregado é a garantia da disponibilidade do produto também, né? Então, essas alianças com outras instituições de ensino, pesquisa, extensão, parceria com fornecedores estratégicos são fontes de conhecimento externo. O sucesso advindo dessas parcerias tem relação com a capacidade com que esses arranjos têm de se apropriar desse conhecimento externo e convertê-lo em desempenho organizacional. Então, o preço médio praticado, em média, né, 15% acima do mercado. A liberdade ou a possibilidade que a cooperativa, a rede, tem de praticar preços superiores até 50%. Então, isso é fruto de uma gestão eficiente da cadeia produtiva, que permite que ela trabalhe com um preço superior aos demais, porque ela tem diferenciais competitivos, isso pode ser qualidade, isso pode ser confiabilidade, né, por exemplo, e serviços em relação à confiança que se estabelece, né, com esses clientes. Então, grupos de recursos ao longo da cadeia, né, gestão de recursos, desculpa, ao longo da cadeia, de toda a cadeia produtiva, que minimizam perdas de eficiência e dão rentabilidades superiores também, né? Então, aquilo que eu já mencionei. Então, aqui tem alguns exemplos, por exemplo, da Proxima, né, do merchandise, né, deles, que eles têm, né, da Cooper Tropas aí, que é a carne genuína a pasto, vejo que eles exploram muito a questão das suas características de produto, né? A Proxima trabalha com confinamento, tem carne a pasto, né? Mas a Cooper Tropas trabalha muito forte essa questão, é um diferencial competitivo muito grande que eles têm, né? E aqui tem da Cooper Aliança, né? Também que eles têm a carne certificada Angus, né? Eles trabalham muito com carne certificada Angus lá. Então é um outro diferencial que eles imprimiram. Então, os resultados, né? Outros resultados. Então, a parte de capacidade absortiva, em vez do conhecimento prévio, as parcerias, os dias de campo, as visitas técnicas, a adequação de protocolos, novas técnicas de manejo, juntamente com a confiança, a colaboração, reciprocidade, autonomia, aprendizagem e abertura que compõem essa cultura organizacional, elas geram uma inovação, que é um boi de primeira, novos cortes, genética ideal, né, para cada realidade, o manejo eficiente, o posicionamento desse produto, né, a rastreabilidade também do produto e a organização da cadeia e redução de conflitos. Tudo isso gera o quê? Um desempenho, né, que é a participação de mercado, compras em conjunto, aumento de produtividade, a qualidade da carne e que levam à vantagem competitiva, com seus preços superiores, regularidade de oferta, a garantia de recebimento, assistência técnica. Tá? Então, finalizando, os fatores individuais e organizacionais são determinantes para esse compartilhamento de conhecimento nas redes. O engajamento da atividade para a resolução de problemas é percebido como um desafiador e prazeroso, né, pelos agentes que estão intrinsecamente motivados a contribuir para esse compartilhamento de conhecimento. E existe também um papel muito importante da liderança, que tem uma relação com outro fator organizacional, que é a cultura e o compartilhamento de conhecimento, né? Então, características comuns em todas as redes pesquisadas é a presença do quê? De um líder, um mentor intelectual, com o apoio de outros membros, idealizou esse modelo de negócio. Então, nenhum desses modelos pesquisados é igual ao outro, todos são diferentes, né? Mas o que tem em comum é um líder, alguém que abraçou essa causa, né? Pelos resultados obtidos, pode-se afirmar que a cultura organizacional, então, ela afeta a propensão para inovar, na maneira pela qual as atividades e as redes inovam e os resultados dos seus esforços de inovação. Então, a cultura também influencia como ocorre a criação de valor, vinculando a estratégia do negócio, a capacidade de inovação, e essa harmonia entre os fatores, né, pode dar às redes uma vantagem competitiva, além de melhorar sua eficiência na capacidade de se adaptar rapidamente a essas mudanças no mercado, modificando os produtos, os processos oferecidos, né. E a inovação, ela acontece num contexto cultural que modela a atividade empresarial e também as mudanças ambientais. Então, cadeias produtivas eficientes geram melhores recursos para todas as suas etapas, bem como proporcionam aos clientes novas experiências de valor agregado. As redes adotam um modelo de inovação aberta, ou seja,
que tem por objetivo viabilizar projetos buscando o quê? Parceiros, né, de forma aberta, né, nesse sentido, que possam contribuir para o quê? A eficiência dessa cadeia produtiva. Aqui, pessoal, só para avisar, tem uma foto da propriedade de um produtor aqui de Vacaria, da IP, aqui na região. Aqui eles tinham um dia de campo, tá? E eu participei desse dia de campo deles, entrevistando e acompanhando os trabalhos deles em loco. Essa casa quase foi destruída pelo vendaval, foi todo o telhado arrancado, e eu tenho uma foto antiga, hoje eu achei aqui, vou botar para vocês, tá certo? Então aqui tem um pesquisador aposentado e é produtor lá em André da Rocha, professor Aino Jacques, por exemplo, que está aqui, esse chapéuzinho abaixado, é professor aposentado da Universidade de Santa Maria, tem doutorado na França, é especialista em pastagem de campo nativo, né? Tem o Carlos Sim, que é o presidente da Proxima, que é produtor, tem vários aqui, tem dentista, tem um padre aqui também, que é criador, tem um padre, tem, enfim, é bem eclética, né, os produtores que formam as associações. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, e desculpa o atropelo no final, eu tenho muita informação armazenada no meu HD ainda, porque faz pouco que eu fiz a defesa, e eu gosto muito de falar desse assunto, gosto muito de falar para os alunos também. Então, para mim é um prazer, né, falar para vocês aí. Desculpa que eu tive que atrapalhar no final. Obrigado, Zé Edson, obrigado mesmo. Eu vi que você queria trazer toda a tua tese para ali, porque eu acompanhei a defesa da tua tese. Qual foi o corte? Ah, foi só um corte, tá? Então, muito obrigada mesmo, Zé Edson. Eu não me importo de ficar mais aí, não tem problema, tá? Eu só gostaria, assim, deixo aberto aí para os alunos, se eles querem fazer algum questionamento que acharam interessante, fiquem à vontade. Ou foram embora. Tem alguém aí que disse que estava fazendo o seu TCC em cima da carne bovina, não lembro quem era. Boa noite, professora. Ah, tá. Boa noite, Edson. Boa noite, Pedro. Eu que estou fazendo o trabalho em cima do gado de corte. Até eu já peguei no início da apresentação ali o contato do Edson do e-mail. Vou mandar um e-mail aí pedindo algum material, alguma coisa, para mim poder complementar o meu trabalho. Tá. Obrigada, Zé Edson. Obrigada, Pedro, pela contribuição. Cleiton sempre é nosso... Esses que estão aí são nossos parceiros das nossas aulas. Cleiton, agora eu vou chamar o pessoal ali para... Quer fazer algum comentário, Cleiton? Bom, professor, é só parabenizar aí, Edson, pela pesquisa, muito bacana mesmo, né? Eu fiquei bem interessado quando você trouxe lá no início os números, né? E como o consumo de carne está ligado à questão econômica mesmo, né? Então, os países que têm um maior desenvolvimento econômico acabam consumindo mais, né? Então, muito bacana mesmo, parabéns aí pela pesquisa. Obrigado. Elisângela, Mirella. A Elisângela disse parabéns, Edson, pela pesquisa. Mirella. Foi muito bom. Então tá. Bom, Zé Edson, se você quiser falar teu e-mail, se o pessoal quiser mandar algum e-mail para ti, pode ser? Pode. Eu vou escrever no chat aqui também. Mas é Edson.azevedo, Edson com D mudo, .azevedo com Z, @vacaria.ifrs.edu.br. Já postei lá no Ok. No chat também. Caso alguém precise de alguma coisa, se não for dinheiro emprestado, à disposição. Tá. Pode ser conhecimento também, Zé Edson? Pode, conhecimento,
sugestão de carne, de cortes, onde comprar carne. Um churrasco, pode ser um churrasco, Edson. Dicas, pode ser um churrasco. Pode ser um dicas. Bichinho dessa carne aí, dessa carne macia aí, para a gente provar aí, né? O que o pessoal ali acha? Pode ser? Eu acho que vai ter mais interação, de repente. Eu pago o pão. Eu levo a caipira. Eu pago o pão e a salada. Posso levar o carvão. Zé, a carne é contigo. Com o preço que está a carne, o pessoal está se jogando longe, né? Não está fácil. Tá, então, Zé, muito obrigado mesmo. Eu sei que você tinha aula hoje também, tá? Muito obrigado. Eu também me coloco à disposição se você precisar de alguma coisa. Eu estou à disposição, a nossa universidade também está à disposição. Te agradeço bastante. Muito obrigado aos alunos que ficaram aí até agora. Obrigado mesmo. Um abraço, Zé Edson. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul também está à disposição, né, para vocês quiserem conhecer uma hora ou tiver alguma demanda específica nossa, da nossa área, também a gente pode contribuir. Qual é a disciplina que você ministra lá no Instituto Federal, Edson, agora? Né? Eu leciono nos cursos de agronomia, e no curso superior de tecnologia e processos gerenciais, e eu leciono no curso técnico em logística. E também lecionei no início do semestre no curso de ensino médio integrado, uma disciplina de marketing digital. Agora, nesse semestre, agora? Isso, agora nesse semestre foi, só que eu já encerrei ela, foi intensivo. Tá. E eu tenho uma disciplina de gestão da cadeia produtiva, no curso técnico em logística. Eu tenho uma disciplina de administração estratégica em tecnologia de processos gerenciais. E tenho uma disciplina de fundamentos de economia em processos gerenciais também no primeiro semestre. Na agronomia, eu tenho uma disciplina de economia e contabilidade rural e uma disciplina de gestão de unidades de produção no 7º semestre em agronomia. Então, são essas 6 aí, né, que eu estou atuando nesse semestre. Vamos ver com os alunos, de repente a gente assiste uma aula aí tua, uma hora dessas aí. Não sei se é permitido. Pode para você. Vou conversar com eles, aí a gente vai ver. Tá, José Edson? Tudo bem. Um abraço grande, um abraço do tamanho do Rio Grande para você, um abraço de Santa Catarina aí, dos nossos colegas, eu chamo eles de colegas, né, para você. Um abraço para a Janine, que deve estar aí do lado também, que é professora. Então, muito obrigado mesmo, foi muito bom, obrigado aos colegas e um ótimo final de semana, se cuidem, usem máscara, não façam aglomeração, porque a Covid está pegando. Tá? Boa noite. Tchau. Boa noite.